uma demanda mensal de praticamente entre 170 e 200 processos novos por mês. Que há alguns processos que essa audiência não é marcada, mas na grande maioria poderia ser. Então, o processo inicia com essa oportunidade de diálogo. E aí o juiz vai receber o processo, o juiz das 5 varas cíveis, decidir eventuais tutelas ou liminares, claro que há situações urgentes que precisam ser apreciadas desde logo, e vai despachar assim, encaminhe-se ao Sejusc para a designação de audiência. Vindo ao Sejusc vai ter uma equipe que é comandada pela Bruna, que está aqui presente, que vocês podem conhecer, e mais 2 estagiários que vão administrar toda essa demanda de processos que são virtuais, portanto eles entram numa fila própria do Sejusc, no sistema, e vai designar a audiência. E os advogados virão para cá realizar a sua audiência de conciliação ou de mediação, acompanhados das partes. E nós temos aqui a doutora Andréia para representar e para nos falar sobre a fundamental importância do advogado. Porque ele é a pessoa que é procurada pelo vínculo de confiança pela parte. Então, o apoio e o comprometimento do advogado no sentido de permitir viabilizar essa alternativa de solução pacífica, claro que isso vai acontecer se ele acreditar no sistema, e a gente já percebe uma mudança de postura sim, porque as pessoas desde que têm conhecido, têm percebido que os benefícios são imensos para todos, para as partes, para os advogados, indistintamente para muito mais pessoas do que aquelas envolvidas no processo. E com isso nós vamos dar essa oportunidade aqui. Para falar sobre a operacionalização no dia a dia, o Henrique, que é o nosso conciliador, que vai ser praticamente o supervisor de todos os conciliadores, que vai estar no dia a dia, acompanhando toda essa dinâmica e participando das sessões, é um profissional que nos acompanha há mais de 2 anos, tem uma larga experiência e formação, ele vai poder explicar melhor sobre isso. Eu apenas gostaria de dizer que o passo que nós estamos dando é o primeiro. Eu já idealizo vários outros. Agora nós estamos falando das 5 varas cíveis. Muito proximamente, talvez nós podemos abranger, por que não, as ações bancárias. Mediante perspectiva do banco, uma perspectiva positiva, nós podemos fazer mutirões diante de uma proposta sinalizada positivamente por aquele banco. Então, os feitos que tramitam na vara bancária seriam muito interessantes. Nas de família também, como eu já mencionei. Além de projetos de conscientização, porque tudo passa pela educação. Por isso nós temos um projeto de termos uma sala logo aqui. Essa sala está por ser disponibilizada e lá nós faremos uma sala não só de treinamento e capacitação, porque isso tem que ser constante em relação aos conciliadores e mediadores, como também de oficinas. E há 2 oficinas que eu idealizo muito e vou ficar muito feliz quando conseguirmos implementar. Uma delas está praticamente pronta por ser instalada, que é a que trata do superendividamento. Há um projeto em parceria com a FURB, onde praticamente tudo está pronto, basta nós darmos o start para implementarmos isso, dando a oportunidade para aquelas pessoas que estão sem conseguir dormir, pessoas que chegam ao extremo de não vislumbrar mais nenhuma esperança na vida diante de um superendividamento, dá a oportunidade para elas de primeiro passarem por uma educação financeira e depois de terem demonstrado essa disposição em realmente se reeducarem financeiramente, permitir que a justiça convide todos os seus credores e numa ampla audiência conjunta se planeje o pagamento de 1 a 1, para restabelecer a própria dignidade dessas pessoas envolvidas, mas não antes de uma educação financeira. Então, um projeto belíssimo, que já acontece em alguns outros pontos, principalmente de outros estados. Aqui no nosso não é muito difundido ainda, há de ser aqui por Blumenau. E um outro projeto, além do superendividamento, que eu idealizo para cá, é o da Justiça Restaurativa. Eu e a doutora Simone vamos participar de um curso de formação em Florianópolis sobre Justiça Restaurativa. E eu que participei junto com vocês recentemente de uma entrevista coletiva falando, por exemplo, sobre violência doméstica, mas eu poderia estar falando da violência na adolescência, eu poderia estar falando de qualquer tipo de violência. Percebo que não é apenas punindo que a gente pode esperar um resultado melhor no comportamento das pessoas envolvidas, não só do acusado, mas da vítima também. Ela também precisa ser lembrada, a sociedade precisa ser trazida para essa roda onde um conflito tem acontecido nessa seara. E por isso a perspectiva de fazer uma roda de oficina restaurativa para conflitos específicos daí, eu citei aqui só 2 deles, o da violência doméstica e o da infância e adolescência, mas, como eu disse, pode se estender para vários outros. Isso mostra que o Sejusc nasce com uma perspectiva muito grande, de transformação mesmo, né? Eu atuo como conciliador aqui em Blumenau há mais de 2 anos e o que
que eu gostaria de colocar para vocês, até corroborando com o que os doutores colocaram, é que o Sejusc ele também não está nascendo de um momento onde se pretende fazer as audiências de conciliação. Eu acho que a gente tem que retomar um pouquinho a experiência que nós já temos, em especial na primeira vara civil de Blumenau, onde eu já estou atuando há 2 anos e onde na prática, efetivamente, a gente pôde confirmar, pôde constatar a efetividade que tem a audiência de conciliação. Em termos de números, praticamente 1/3 dos processos que passaram pela primeira vara civil e que nós realizamos as audiências de conciliação culminaram em acordos. E para isso é que eu acredito que agora chega o Sejusc, com essa possibilidade de fazer o quê? Ir além da primeira vara civil. E nos deixa realmente muito satisfeitos saber que as 5 varas cíveis estão vindo, e inclusive as varas de família, já manifestando interesse em também trazer os seus processos aqui. Até porque, além desses números de composição, de acordo em audiência, eu acho que é bem importante a gente relembrar também a efetividade desses acordos que foram fechados em audiência. Nós temos praticamente, são insignificantes, são praticamente nulos, zerados os números de acordos que foram construídos em audiência com as próprias partes e que não foram cumpridos. O contraponto disso, quando muitas vezes se tem uma certa dificuldade em cumprir depois com uma eventual sentença judicial, porque as partes tentam de alguma forma burlar, tentam fugir daquela sentença. Algo que efetivamente não acontece quando elas participam da construção desse acordo, de uma solução para aquele conflito que as traz até o judiciário. Ok? Bom, mas em termos práticos eu também preciso colocar para vocês qual é a nossa preparação aqui então para atender inicialmente essas 5 varas cíveis. Nós tivemos um zelo, um cuidado muito grande na seleção desses 9 conciliadores que estarão atuando nas salas aqui. Além dos 9 conciliadores, também em sala nós teremos os co-conciliadores. Ou seja, em cada sala de conciliação teremos 2 profissionais, o conciliador e o co-conciliador. Os 9 conciliadores que aqui atuarão, todos são advogados. E por que dessa escolha de advogados? Justamente pelo saber jurídico que eles têm, que facilita muito a construção do acordo, e também porque eles fazem de alguma forma espelho com aqueles outros advogados que estão assistindo as partes. Fica muito mais fácil de entabular um diálogo e uma conversação visando uma melhor condução daquele processo. Os 9 co-conciliadores que aqui atuarão são todos acadêmicos de direito e que, logicamente, de alguma forma, estarão se preparando para, em breve, se assim quiserem e desejarem, atuarem também como conciliadores. E qual a capacitação que está sendo feita? Esse é um dos maiores cuidados que a gente está tendo, de preparar efetivamente esses profissionais, esses conciliadores e co-conciliadores, para que eles possam estar devidamente qualificados e preparados para dar o melhor atendimento ao jurisdicionado, aos advogados que aqui vierem. Então aqui não vai existir aquele tipo de audiência, onde alguém sai de trás lá de uma pilha de processo, olha e pergunta, tem acordo? Ah, não tem. Ok, segue o processo. Não é essa a dinâmica e a metodologia que nós vamos trabalhar aqui. Aqui tem toda uma técnica que vai ser aplicada, toda uma etapa da audiência de conciliação para que a gente possa conduzir aquela situação, aquele caso concreto da melhor forma possível. Logicamente que o acordo, ou não, ele naturalmente vai acontecer, mas o acordo não é o nosso objetivo. Isso tem que ficar bem claro. Até porque eu acho que uma das coisas que a gente tem mais claro durante esse percurso de acompanhamento das audiências de conciliação é que cada um tem o seu tempo. Muitas vezes não é numa primeira audiência que o acordo acontece, mas depois, durante a tramitação do processo, é muito frequente que as partes sinalizem e digam, olha, agora eu desejo uma audiência de conciliação. Talvez porque lá na primeira, naquele momento, ela não tinha como pagar, depois, por uma situação, recebeu algum valor e agora há uma possibilidade de compor, e é isso que o Sejusc também vem a fazer. Além de fazer aquela audiência inicial proposta pelo Código de
processo civil é deixar aberto para as partes, olha, a qualquer momento processual, vocês podem pedir uma audiência de conciliação. E o espaço estará aqui disponível para isso. Então, mais do que a gente quer é servir bem ao jurisdicionado. Esse espaço é para atender a população tribunal. Né? Eu vejo, nesses 2 anos que atuo com conciliação, uma grande transformação, sim, já dos advogados. Eu acho que nós estamos num processo de amadurecimento muito grande, ok? Mas a sociedade também precisa vir junto. E aí, esse conjunto, Sejusc, advogados e conciliadores, mais a população que pode desfrutar desse serviço, eu tenho certeza que será de grande êxito aí, com certeza, os resultados que a gente pode estar obtendo, ok? O que eu posso dizer é que, da nossa parte, embora sejamos todos voluntários, eu e toda a equipe de conciliadores e co-conciliadores que aqui atuaremos, estaremos fazendo um trabalho de alta qualificação. Ela justamente representa a parceria, o convênio que há entre a FURB e o Tribunal de Justiça, que já vem rendendo resultados excelentes. Bom dia, meu nome é Gisele Marie Krebsky, eu atualmente coordeno o Núcleo de Práticas Jurídicas, trabalho há 16 anos no Núcleo e vi há muito tempo já ser construída essa cultura com os nossos acadêmicos de uma tentativa de pacificação dos conflitos. Muito embora a coletiva hoje seja para um Sejusc voltado para as conciliações processuais, a FURB já tem atuado nas conciliações e mediações extraprocessuais, ou seja, evitando que as demandas cheguem ao judiciário. Né? É muito importante. Embora não tenhamos falado de dados, o Henrique falou um pouquinho, mas nós chegamos a atuar em uma das portas, como o Dr. Jefferson comentou, que é o juizado especial, em torno de 300 a 450, 500 atendimentos por ano. Então vejam, e 1/3 desses 500 atendimentos acabam resultando em conciliação. Então temos 1/3 dessas demandas que não se tornaram futuros processos. Então a FURB, né, nessa parceria já de longa data, embora mais fortemente agora em 2015 por força do convênio, tem atuado já desde o movimento de pacificação dos conflitos do Conselho Nacional de Justiça em 2006, 2007 nesse viés, né? E aí, nessa perspectiva, nós temos também múltiplas portas. Uma delas é o juizado especial, mas aí nas causas em que não necessariamente a parte precisa do advogado, são aquelas com menor complexidade, até 20 salários mínimos, que, né, as pessoas já têm utilizado com bastante frequência, mas também outras portas. O nosso atendimento jurídico já consolidado tem a possibilidade de estar encaminhando os nossos clientes para os atendimentos de mediação, que não necessariamente são só os de direito de família. E também hoje temos projetos de extensão relacionados direto com a comunidade. Por quê? A função da FURB, enquanto regional, são 2 grandes frentes, né? A capacitar os nossos alunos, que já vou falar agora a importância disso, porque o Henrique estava falando, nós precisamos de advogados com essa habilitação, com esse novo olhar. Então a FURB tem propiciado isso, e mais fortemente uma alteração de uma grade curricular mais recente, agora de 2014. E por outro lado, a FURB tem uma obrigação regional, que é uma universidade regional. Então, o papel da extensão é muito forte. Né? Eu sempre comento com os alunos, e é importante isso ficar claro, no primeiro momento, a importância dessa tentativa de conciliação, ou eventualmente mediação, porque muitas vezes, na hora que a gente se depara com o conflito, é que a gente percebe qual é a melhor técnica a ser utilizada, porque há diferenciais, né? A mediação, por exemplo, a gente já percebe que há um relacionamento com as partes. E às vezes, embora o judiciário sempre estará presente, né, uma sentença nunca lhe será negada, né, o judiciário sempre está de portas abertas, às vezes se resolve a demanda jurídica com uma sentença, mas o conflito entre as partes continua. Então, nesse caso, a mediação seria muito providencial. Por quê? Uma sentença não vai resolver aquele problema dessas partes. E, possivelmente,
né, teremos novos processos que estarão envolvendo essas mesmas partes. Então, nesse aspecto, temos a mediação. Por outro lado, a conciliação ela é muito presente em situações em que as pessoas também podem estar sendo conduzidas já por um profissional habilitado, e aí a FURB tem atuado muito com profissionais, professores que atuam já na área de mediação, que são às vezes mediadores, árbitros, né? Lecionam as disciplinas de mediação e arbitragem, que agora consta como obrigatória no nosso currículo, esse é um diferencial, e a gente tem capacitado então tanto professores, já nesse convênio, né, de longa data, quanto acadêmicos. Às vezes a gente identifica lá a demanda jurídica, mas não consegue resolvê-la. Ou a gente tem uma solução jurídica, mas não é o suficiente. Porque eu preciso separar aquilo que é um problema conflitual, pessoal, daquilo que é jurídico. Então, nesse aspecto, a conciliação e a mediação são extremamente importantes, né? Hoje o advogado ele não pode mais pensar que a população, o seu cliente, vai chegar no seu escritório com um problema e ele vai apresentar apenas a solução processual. A população hoje ela quer uma solução realmente prática e que não seja só, de repente, uma sentença ou um papel que diga que o seu direito foi resguardado, mas que realmente resolva a situação. E na prática, nós sabemos que muitas vezes uma sentença não leva realmente ao reconhecimento e ao direito efetivo mesmo. Então, assim, a conciliação, defendemos a conciliação como um dos meios, né, de resolução de conflito e defendemos principalmente a participação do advogado nesse sistema. E o advogado precisa necessariamente participar desses atos, se fazer presente. Por quê? Porque existem particularidades, às vezes, em uma causa e formalismos que a pessoa competente para verificar a necessidade de algum formalismo no ato ou alguma coisa seria o advogado. Então, assim, o conselho que a OAB dá, e mais precisamente a comissão, é que a população, recebendo, né, uma convocação, uma intimação de uma audiência, né, desses atos, que ele procure realmente um profissional, né, para se informar dos seus direitos, né, saber qual que é o meio mais adequado, né, para a resolução do seu conflito, né, já que hoje nós não temos só o processual, se realmente e vinha preparado. Então, daí a importância da OAB nesse sentido, de preparar os advogados, né, capacitar igualmente os advogados, né, para que eles modifiquem esse pensamento do litígio, né, e comecem a verificar outras possibilidades de resolução. Com essa mudança, com não só a conciliação, mas com todos os outros meios adequados de resolução de conflito, a população em geral ela ganha em tempo, ganha em efetividade, né? A gente, leigo, possa entender, né? Quem vai decidir para onde o meu processo vai se tornar um processo ou não, né? Digamos, eu tenho um problema. Como é que eu vou decidir se eu vou trazê-lo para cá, se eu vou levá-lo para a justiça? É o advogado que vai me orientar qual o caminho, qual porta, como vocês falam, né? Eu vou escolher? Certo. Obviamente que a dúvida, né, de orientação jurídica, me parece que o melhor caminho seja o profissional da advocacia. Mas nada impede que uma pessoa que tenha conhecimento sobre determinadas situações do cotidiano, né, comércio geral, oficinas, serviços gerais, compra e venda, relações contratuais não resolvidas, possa diretamente vir aqui no Sejusc. Haverá uma triagem por valor de questões. As mais simples a gente vai utilizar o Sejusc e as mais complexas o Sejusc. Essa é a estrutura que a gente montou agora. Mas a autonomia da vontade é que prevalece ali. Sempre haverá a informação e o interessado dizer, não, eu vou utilizar judicialização com o advogado, eu vou utilizar o Sejusc, vou utilizar a negociação assistida aqui.
É um outro sistema que precisa de um terceiro conciliador, mediador. Por isso a importância de informar. Nós temos vários meios. E essa opção, qual porta eu vou abrir, depende dessa informação prévia. Então, a conciliação era direcionada para questões onde um terceiro conciliador vai sugerir propostas. Ele é capacitado para isso. Questões patrimoniais são interessantes, questões de consumo são interessantes. Valores independem. Você pode utilizar a conciliação, por exemplo, em questões de família. Você pode utilizar a conciliação, eventualmente, questões de grande repercussão, grandes empresas, ofensa ao meio ambiente, poluição. Você pode utilizar. Terceiro, capacitado, que oriente as pessoas no sentido, olha, essas situações aqui vocês conseguem executar depois. A mediação, ela sugere para situações onde nós queremos preservar uma relação que está desgastada. Vizinhos, família, relações contratuais de longa duração, de empresas, dos sócios de empresas que estão lá, então não quer sair, qual o valor que retirar. Então a mediação, o mediador é um terceiro capacitado, ele não dá propostas. Ele recebe as informações, repassa informações entre os interessados, conversa com um, conversa com o outro. Sempre essas pessoas são advogados. Então, a sugestão que eu entendo seja pertinente é que, primeiro, o processo não é o único meio. Eu tenho um problema. O processo, na verdade, ele surgiu como uma opção excepcional, né? Nós sempre tivemos a ideia que nossos avós falavam, conversando a gente se entende. E chegou algum momento da nossa história que nós, qual a expressão mais utilizada no conflito hoje em dia na sociedade? Eu vou te processar. Olha, nós mudamos isso. Deixou de ser a exceção para ser a regra. Então é importante que a sociedade saiba que nós temos outros caminhos. Então, havendo dúvidas de, ó, tem um problema, o meu vizinho, pode conversar, não seja justo. Nós não vamos advogar para a parte aqui. A gente não vai dizer, olha, você tem o direito a isso, peça ele. Não, não é isso. A gente não quer conflito, quer solucionar. A gente aprende muito na academia, eu sou professor universitário da FUT, a gente aprende muito a como fazer o conflito, como fazer a petição. A petição é um ato de conflito, eu tenho uma posição, quero que minha posição prevaleça. A gente não aprende muito agora, sim, aprendemos, né? Mas não tanto como gostaríamos de dar soluções às problemas. Então a ideia é que nós venhamos ser justos, haverá essa triagem para saber qual é o caminho, conciliação, mediação, negociação, se é aqui, se é que for. E a pessoa tenha condições de discernimento sobre esse assunto, ela consiga decidir por si, ou acompanhar de um profissional, um advogado, que sim represente o interesse dela. Previsão, tempo para se mediar e resolver essa questão? O mais breve possível, né? Porque quando é que o acordo acontece em regra? Na sessão de conciliação. Então, qual é o objetivo? Que essas sessões ocorram em 30 dias, 45. Por que esse prazo? Para chamar as pessoas, para ocorrer, enfim. Mas pode ter um reflexo. Se essa demanda for muita, as audiências tem mais. É óbvio que isso tem que ser preparado. A gente tem uma estrutura aqui com o Henrique, né? A FIM são 18 conciliadores, temos as tardes, as manhãs livres, são 3 salas de audiência de conciliação por hora, a gente quer ampliar para mais salas. Essa sala de recepção, que é uma sala de preparação, que a gente quer, né, trazer imagens aqui, vídeos institucionais que motivem elas à conciliação. Se nós conseguimos já fazer essa preparação, né, imagine situações assim que nós temos um auxílio de psicólogos aqui, curso de psicologia com acadêmicos, recebe as pessoas, qual é o seu conflito? A gente já sabe que o conflito dela envolve de vizinhança. São vizinhos há 20 anos, não conseguem mais um olhar para o outro. Já acontece. E quando é judicializado no juizado, o que eles querem? Eles querem o quê? Um dano moral apenas. Isso dá solução ao conflito deles? Não. Eu vou reconhecer lá no ano passado que chegou outro que houve ofensas pessoais e tem que pagar uma indenização por dano. Conflito prossegue. Se temos essa situação, um psicólogo, um acadêmico de psicologia, recebe, faz uma entrevista com essas pessoas, prepara elas para a mediação. Mediação, a gente não faz proposta, é elas próprias, nossa missão, olha a situação. Às vezes é o comportamento. Quantas sessões? Às vezes uma sessão de mediação, 2, 3. Depende da dinâmica do conflito. Nem sempre ocorre numa sessão só. No juizado nós temos, infelizmente, agora sessões de 3, 4 meses. Muito tempo. Não sei como é que está lá na primeira vara. A gente tem um termômetro que eu acho muito importante preservar também aqui no Sejusc, que é o termômetro do limite máximo. E isso nós vamos lutar para continuar resguardando.
para que nunca se diga, foi para o Sejus que demorou. Por exemplo, a minha audiência foi marcada para 120 dias, para 6 meses depois. A gente não espera que isso aconteça. Esse termômetro máximo nós vamos definir. Hoje, na primeira vara, é no máximo 90 dias, mas no máximo. Nós ficamos entre 45 e 60. Por quê? Porque a lei estabelece que a parte contrária tem que ser citada com pelo menos 20 dias de antecedência. Então, se eu coloco 35 e ela tem que ser citada 20 dias antes, só me sobram 15 dias para todo aquele trabalho de citação e intimação. E às vezes a gente manda correspondência para citar a parte contrária, a correspondência volta, porque ela mudou de endereço, por algum problema, teria que dar tempo de intimar a parte autora para ela informar. Então, nós só precisamos do tempo necessário para que a audiência aconteça. Como eu disse, acho que entre 45 e 60 dias seria um prazo razoável e que uma tolerância de 90 dias no máximo, né, fosse um limite razoável, mas sobre tudo isso nós vamos conversar no nosso dia a dia. Mas vejam só, nós temos escapes para viabilizar uma solução caso venha uma demanda tão grande que ultrapasse essa capacidade. Porque hoje as audiências estão marcadas para terça, quarta e quinta, mas nós já temos conciliadores selecionados para trabalharem na sexta e, se for necessário, futuramente na segunda também. Então, se chegar a um ponto que a equipe de cartório, ao designar a audiência, perceber, opa, nossa pauta agora lotou e eu teria que marcar a audiência para mais de 90 dias. Acho que aí acende uma luz vermelha, eu costumo dizer que aí é hora de dizer, olha, equipe, temos que abrir mais uma sala ou um novo dia para audiências, para que este não seja o motivo da crítica. Então, o start, a audiência inicial, não há de demorar. Isso que o Dr. Jefferson falou da segunda ou terceira sessão é fantástico, é fantástico. Por quê? Preciso deixar claro que a segunda ou terceira sessão, ela só acontece quando as partes concordam. Nunca seremos nós que diremos assim, vamos fazer uma segunda sessão porque achamos que é bom. Não. Quando elas começam o diálogo e termina o horário da sessão e elas continuam querendo conversar, bingo, já aconteceu. A comunicação já aconteceu. E elas continuam querendo conversar muitas vezes porque querem refletir um pouco mais sobre aquelas propostas, se idosos querem conversar com os filhos, se é uma questão patrimonial, querem levantar alguma simulação de financiamento nas cooperativas, nos bancos. Enfim, o Henrique acabou de falar sobre o fator tempo. O tempo para mim é diferente do tempo para ele, que é diferente do tempo para cada um de vocês, diante de um conflito. Às vezes a pessoa precisa de mais tempo. E se ela pede para uma sessão acontecer, ótimo. A pergunta que nós costumamos fazer para as pessoas envolvidas é: quanto tempo o senhor deseja? E não é ilusão pensar que se ela pedir audiência para dali a uma semana nós não vamos conseguir. A gente consegue. Se ela disser, eu preciso de uma semana, eu preciso de um mês, eu preciso de 15 dias, ou envolve uma situação, eu preciso de 60, qual é o problema se os dois estão de acordo? A gente consegue encaixar porque existem muitos cancelamentos, não diria que muitos, mas alguns, às vezes porque uma vez designada a sessão, as pessoas já começam a conversar e se entendem em relação ao acordo. Então, às vezes o acordo sai até antes da sessão, ou a sessão precisou ser cancelada, por exemplo, porque não se encontrou o requerido no endereço, né? Isso também acontece. Então, a gente tem alguns escapes na agenda que nos permitem incluir ali uma audiência para uma segunda sessão. Então, o que nós queremos assegurar é que o fator tempo não seja um aspecto negativo, pelo contrário, seja apenas o tempo necessário. Nesse quesito de tempo, de celeridade, eu acho que é muito importante frisar, pelo menos nos extrajudiciais, quando a pessoa chega aqui para ser atendido no juizado especial, que passa pela triagem, né, a primeira triagem, ela tem um horário marcado, então ela já tem essa benesse. Tem um horário marcado que pode ser de repente até para o próximo dia, que tem uma agenda bastante vasta nesse momento. Feita essa seleção, se é o caso de encaminhar para conciliação ou um caso de encaminhar para mediação, veja bem, a gente consegue já marcar essa tentativa de conciliação, a depender dessa carta convite que vai para a parte contrária, às vezes para a própria semana, ou para a semana seguinte. Nessa sessão de conciliação, que é feita com as turmas específicas que fazem esse trabalho, às vezes as partes começam a ser atendidas às 2 horas da tarde. Evidentemente, é um trabalho bem mais lento, né, do que uma audiência comum, porque há toda uma técnica a ser aplicada, um empenho também, né, para que as partes enxerguem ali possíveis soluções, mas às vezes às 3 da tarde
3h30, elas já têm uma solução, né, com a ponderação de 2 acadêmicos mais um professor, e elas ali conversando, dialogando, e de repente às 4h30 da tarde, esse termo de acordo entre elas já está assinado.